Eu não estou te vendo, Adroaldo. Tudo bem, Marque? Agora está me vendo bem. Não, ainda não apareceu nem a linha dos olhos ali. Estou vendo a Jussara agora aqui. Não, mas qual? Então, eu tenho que... Aí, agora sim. Agora sim. Agora sim. Consegui. Já estamos com a Estão me sala ouvindo? cheia. Sim, Opa. Renata, estou te Estamos ouvindo. Legal, tá. E agora a gente está com 18 já pessoas conectadas, Renata. Acho que de repente a gente inicia também. Como a gente vai dar continuidade para uma discussão da semana passada, eu entendo que se alguém ingressar, talvez um pouco mais tardiamente, também não vai ter muita dificuldade de acompanhar, porque a nossa ideia é a gente hoje ainda fazer um trabalho sobre aquele quadro que a gente iniciou na semana passada. E como a gente tinha percebido, né, Renata, eventualmente seria bom passar item por item, talvez a gente voltar um pouco assim e ver cada uma das estratégias assim para consolidar um pouco o que foi sugerido ali em cada grupo de estratégias. Depois também eu entendo que a ideia é deixar disponível para que seja enviado tanto pelos nossos canais assim de e-mail, quanto também estarem colaborando no próprio painel ali de contribuições, né, acerca de outras contribuições que possam haver sobre essas estratégias. Até entendo que, como muitos representam entidades, talvez vão ter, né, também das suas entidades, ou das suas regiões, uma contribuição. Acho que é mais ou menos essa ideia, a gente consolidar entre nós ali qual a nossa visão, né, sobre os temas que são abordados nas estratégias do plano. Estão me ouvindo? Sim. Então, eu não sei, eu acho que a gente pode compartilhar de novo, né, a tela do Miro. Eu vou fazer isso por aqui. Espero que... Acho que hoje também a gente pode reforçar, né, Renata, se alguém quiser botar no chat alguma contribuição, a gente vai acompanhando também em paralelo. A gente vai tendo atenção ali, levantando a mão, acho, para falar, e o chat a gente também faz os registros. Pode continuar, Renata, só te interromper para dar esses 2 avisos. Não, tranquilo. Eu não estou com acesso ao chat também, porque eu entrei via navegador, e eu acho que pode ser um problema que outras pessoas estão enfrentando. Então, para acessar o chat, só pelo aplicativo. Eu ia comentar, Renata, que eu entrei pelo navegador e estou acessando o chat, viu? Tu entrou pelo navegador? Navegador e entrei no chat. Como? Não sei se é o navegador, de repente, que está sendo usado, né? É pelo Google. O meu também está pelo Google. Mas vocês entraram logadas ou não logadas? Não logado, como convidado. Como convidado, entrei. Então, eu não sei. Eu vi que o Felisberto também está como convidado, por exemplo, ele também está. Bom, daí eu acho que quem não puder, levanta a mão e a gente registra. Desculpa, Felisberto, a gente não te escutou. Acessei o chat também, dei boa tarde e falei que estava te ouvindo ali. Tá, legal. Eu não tô vendo nem ouvindo o chat, mas na verdade eu tô vendo porque eu tô logada também na conta do Germano no aplicativo, daí fica vindo mensagem para mim. Mas eu vou ficar focada aqui no Miro com vocês. E aí... Eu posso ver o chat também. A Gisele tá aqui também com a gente e ela vai ficar olhando o chat também. Então, qualquer coisa ela vai me avisando. Então, como a Vanessa falou, a gente pensou em voltar aqui nas estratégias e reler uma por uma e dar um tempinho para contribuir especificamente sobre a mesma, assim, para a gente focar melhor, né, em cada uma delas. Então, a primeira seria a estruturação urbana, que tem como objetivo geral promover a estruturação do espaço na cidade e integração metropolitana. Acho que para a gente, de repente, a gente pode falar um pouquinho mais, né, do nosso entendimento também baseado nos arquivos que a Patrícia já compartilhou, né, eu acho, com o pessoal do GTCT. Falha minha, ainda não fiz a pasta pública do GTCR com todos os documentos. Então, em breve, eu vou fazer isso para o GTCR
compartilhar todos os mesmos documentos que estão compartilhados com o GTCT, apesar de que todo mundo do GTCR recebe os e-mails do GTCT pela Patrícia e recebeu o link da pasta pública, que ela é pública para todos. Então, já podem acessar por ali também, né? Eu não fiz diretamente o envio, mas vocês todos já receberam, né? A estratégia de estruturação urbana, ela é a estratégia que trata dos espaços, da estruturação dos espaços de acordo com sistemas, tanto viário como sistemas de espaços abertos, e entre outros. Então, a gente vai abrir para discutir, né, um pouquinho da estratégia. Na reunião passada, a gente falou dos vazios urbanos, né, que tem a relação direta, né, com a estruturação urbana, que não deixa, no sentido de não deixar vazios urbanos, e a integração metropolitana não ser realizada só através do sistema viário, e sim através de conexões, de outros tipos de sistemas de conexões com a região metropolitana. Então, eu deixo aqui aberto para quem quiser compartilhar mais alguma contribuição. Eba, Joel, já achei que eu ia ficar... Ninguém ia querer falar nada. Pode falar. Tudo bom? Bom, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar pela apresentação lá da abertura da exposição. Foi muito, muito interessante. Eu creio que o Felisberto também vai concordar comigo. Foi muito bem feita. Foi muito claro para o pessoal. Quanto a essa questão da estratégia de estruturação urbana, eu só queria levantar que, além da questão desses sistemas, a gente teria que pensar também em outras conexões, por exemplo, questões de infraestrutura que certamente vão nos afetar aí dentro. Eu não sei se existe alguma estratégia específica para isso, mas se não, seria muito interessante a gente pensar. Eu sempre preocupado com as questões de infraestrutura de saneamento, obviamente, que é a minha área, mas envolvendo desde distribuição de água até a parte de esgoto, e também os cursos d'água urbanos, né, que na realidade constituem corredores, que a gente pode ter corredores verdes e azuis bem interessantes aí dentro dessa estruturação urbana. Então, seria as demais infraestruturas, não só a mobilidade urbana que está no outro item, mas também aspectos, porque se a gente tiver algum tipo de núcleo, nós temos que sempre pensar em como é que nós vamos abastecer esse núcleo, não só a mobilidade, mas também como nós vamos abastecer nas infraestruturas. E essa parte de corredores verdes e azuis, isso aí. Vocês estão vendo, né, a minha tela? Sim, está bem claro. Ah, tá. Sim. Era isso, sim. Acho importante essa lembrança do Joel também. Acho que tem que ser considerada e é fundamental, mas também me lembrei, eu não sei se, desculpa a ignorância da macaca, eu não conheço muito essas expressões, assim, né? Fico meio dos corredores verdes e azuis, se isso está incluindo, quando fala a questão, assim, das áreas de preservação também que existem, né? E que são determinantes, de repente, para a estruturação urbana, né? Então, eu acho que também tem que ser considerada. E essa questão da infraestrutura que o Joel mencionou, como eu moro na Zona Sul, eu fico pensando que, por exemplo, a parte toda de resíduos, coleta de resíduos, depende muito da malha viária, né? Então, acho que essa avaliação da malha e tal, a estrutura viária tem que ser considerada também, não apenas para os deslocamentos das pessoas, mas também para a prestação de serviços, né? Então, acho fundamental essa lembrança do Joel aí em relação à questão das infraestruturas de saneamento em geral. Ótimo. Tem mais em ordem? Eu não sei se consigo ver aqui a ordem dos que estão levantando a mão, mas o Felisberto, eu vi que tem mais um. Ah, não, só o Felisberto, né? Não, primeiro, boa tarde a todos e todas. Eu queria fazer algumas colocações.
Eu concordo em parte com o Joel com relação à apresentação de sábado. Mas eu penso que, quando for feita uma apresentação, deve ter uma forma de participação das pessoas que vão no evento. Tá? Isso, para mim, ficou faltando. Tá? Fica apenas uma apresentação e não há qualquer questionamento, qualquer debate sobre o que foi apresentado ou no momento de proposição, porque as pessoas que foram lá também poderiam contribuir, poderia ser um momento de contribuição. Tá? Isso é uma primeira avaliação minha, mas parabéns, né? Eu acho que tem que ser disponibilizado a todos e todas. A segunda colocação é quanto os vazios urbanos. Eu acho que tem que ter muito cuidado com essa história dos vazios urbanos. Por quê? Porque, normalmente, o vazio urbano pode ser uma caracterização da paisagem urbana, da característica de uma região, ter toda uma necessidade de preservação do ecossistema. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado quando se pondera assim, vamos estender, né? Por exemplo, hoje eu vim de Belém Novo, né? E tem muitos vazios, mas aqueles vazios compõem toda a estruturação daquela região. Talvez eu esteja falando algo, não é a minha área, mas há anos trabalhando com essa questão de ocupações, cooperativismo, orçamento participativo e agora muito mais, quase 4 anos no CMDUA, né? Eu entendo que é importante a gente ter cuidado com isso, né? Com a área de preservação Mata Atlântica, tem uma série de coisas que a gente tem que ter cuidado, falar em estruturação urbana, né? Eu acho que essa questão da preservação, às vezes os vazios urbanos têm uma importância crucial para uma determinada região, né? Não basta abrir vamos abrir uma avenida aqui e aí se descaracteriza um território de uma comunidade. Eu estou vendo muito isso na estruturação dos quilombos, né? Da colônia africana, total desconhecimento da história de urbanização, de colonização, no sentido da cidade, como a cidade se estruturou, né? Então, é importante a gente ter muito cuidado com isso. Essa é uma primeira observação que eu queria fazer com relação à estruturação urbana. Obrigado. Obrigada, Felisberto. Acho que talvez, não sei, assim, daí o Felisberto pode me confirmar se poderia ser algo assim, mas talvez pudesse constar ali uma sugestão, Renata, que esses outros elementos, eles também sejam pensados em termos de estruturação urbana e dando nome para esse tipo de ocupação, até porque eu sei que essa questão dos quilombos, né, é uma questão que a gente até já debateu internamente, porque não se entende se deveria ser um aspecto a ser tratado, assim, como é que a gente divide essa função com a cultura, né, porque na verdade é uma questão que também é abordada pela Secretaria da Cultura até um certo ponto, mas que também tem que ser pensada em termos urbanísticos pelo urbano. Então, talvez esses territórios das comunidades autóctones, né, poderiam ser pensados de alguma forma dentro da estrutura. Dentro da ideia de área de preservação, eu acho. Eu tinha feito a minha inscrição. Eu tinha feito a minha inscrição. Eu só queria comentar sobre esse aspecto dos vazios urbanos, porque essa expressão surgiu a partir do relato do colega conselheiro Rogério Dalmolin. Ele estava fazendo uma observação sobre vazios urbanos de Porto Alegre, depois do Hospital Divina Providência, que ele dava um tipo de um alerta, assim, na fala dele, pelo que eu entendi, de que os empresários deveriam atentar para um grande vazio urbano e proceder movimentos de investimento e de ocupação daquela área. Hoje eu tive a felicidade de participar da oficina do Plano Municipal de Recuperação e Preservação da Mata Atlântica existente no município de Porto Alegre,
E ali há um princípio de mapeamento de pedaços, frações que sobraram da Mata Atlântica dentro do município de Porto Alegre. E aí o aspecto de preservação é um aspecto muito relevante para a própria sustentação da vida urbana. Se os vazios urbanos forem atacados com a sede de investimentos do capital privado, no sentido de construir aí áreas de toda sorte, este grande espaço que até hoje está preservado ainda, ele poderá sofrer um ataque maior do que já está sofrendo, e isso pode trazer um dano irreparável para a qualidade da vida urbana no município de Porto Alegre e na região metropolitana. Então, por isso, eu creio que é muito importante que a gente ponha alguma qualificação nesta informação de vazios urbanos, como se eles fossem apenas origem de desleixo e de falta de percepção do investidor para que fossem ocupados. Eu acho que essa é uma preocupação importante que nós precisamos ter. Obrigado. Marcos, só vou justificar aqui que eu não escrevi isso, porque eu acho que vai bem de encontro com o que o Felisberto também tinha comentado, tá? Que é no sentido de que podem ser áreas de preservação, que são importantes para as regiões. Com em alguns certeza. casos, então, eu não tô repetindo a fala, tá? Aqui. Não, só para dizer que eu escutei, mas como eu identifiquei, eu não tô repetindo. É bem nessa linha que contribuiu aí o Felisberto. Obrigado. Tá certo. A Soninha queria falar. Estão me ouvindo? Vocês me ouvem? Sim. Está me ouvindo? Tá. É que para mim estava marcando que eu estava sem som, por isso que eu perguntei. Não, o que eu queria comentar é assim, urbanisticamente se entende o vazio urbano, que é aquele dentro da área intensiva de ocupação da cidade. Essas áreas rarefeitas e que muito, mesmo que no plano, a gente transforme áreas rarefeitas em intensivas por uma ocupação prévia ou mesmo irregular que já esteja acontecendo, o vazio urbano é dentro da área de ocupação intensiva. A área rarefeita não é considerada como um vazio urbano. Inclusive, num período, a gente teve as áreas urbanas de ocupação prioritária, eram áreas mais centrais que não tinham ainda uma ocupação e que elas até passaram a pagar um imposto mais alto em função da necessidade de que os proprietários investissem e fizessem empreendimentos naquelas áreas. Eu nem sei se hoje em dia ainda é cobrado esse imposto mais onerado, mas com certeza o plano vai estudar e manter as áreas rarefeitas, e sim, elas deverão ser vazios urbanos, entende? Eu acho que vocês entenderam um pouquinho mal o viés do vazio urbano, até não sei, Vanesca, eu acho que é isso, né? Não é essa área mesmo da Glória, eu não estava na reunião passada, eu tinha uma outra reunião. Ela é uma área que, pelo que me consta, é rarefeita. Ela não é um vazio urbano, ela é uma área rarefeita que, se tu for fazer uma ocupação ali, ela vai ser um condomínio, ela vai ser muito rarefeita mesmo. Ela tem padrões de ocupação diferenciados, ela não tem padrão de ocupação de intensiva, né? Então, essa é a diferença que se tem, que esse viés assim da área urbana, vazio urbano, parece assim, não, nós temos que ocupar esses vazios. Eu acho que não. Se o plano entender e os estudos entenderem que essas áreas, sim, vão permanecer rarefeitas, elas vão permanecer com as características de rarefeita, né? Eu não sei se eu consegui colocar, se conseguiram me entender.
O que eu quis dizer? Fiquei na dúvida se eu falava agora, Renata. Não sei se estava controlando ali a ordem. Sim, tá na ordem, né? Ali, Tá. as mãozinhas levantadas. É que eu acho que eu sempre vou aparecer em primeiro para mim, eu não sei se eu fico na ordem, sabe? Eu ia comentar bem isso que tu falou, né, Sonia? Acho que a gente tem que dividir conceitualmente essa questão, porque a gente está falando, quando a gente fala de ocupar os vazios, talvez a gente esteja falando muito mais no sentido de aproveitar a infraestrutura instalada, que daí a gente está falando de uma área em condições de urbanização, mas também entendo que talvez possa estar existindo uma preocupação de que dentro da malha urbana, mesmo onde a gente tem essa malha consolidada, talvez possa se pensar em espaços, a gente até tem, geralmente acabam sendo parques, né, dentro do meio urbano, que são mantidos vegetados, apesar de estarem dentro da área urbana. Então, acho que esses dois pensamentos, assim, têm que ser conciliados, né, e talvez pensar, que é uma coisa que hoje a gente não... porque pode ser um uso do espaço, ele ser verde dentro da área urbana, se a gente pensar em termos dos serviços ecossistêmicos, ou de um valor, assim, para esses recursos culturais dentro do tecido da cidade. Então, talvez seja essa preocupação também que esteja se trazendo. Não sei se foi nesse sentido também que se pensou, talvez esses dois conceitos, assim, a gente possa anotar eles e pensar em termos de estruturação urbana. Mas acho bem importante conceituar isso, assim, o que a gente está chamando, né? Se a gente fala vazio urbano, e pode ser que cada um de nós esteja falando de uma coisa diferente, né? Eu não sei se é que como eu tô no navegador, eu não vejo a ordem exatamente das pessoas, mas eu acho que era o Zago próximo, eu acho né? que foi o Zago, que levantou Tá. a mão no silêncio, né? Então tá. Mas a minha fala vai ao encontro do que a Soninha colocou e em relação a vazios urbanos é importante mesmo conceituar bem isso aí, porque se for uma área que não está sendo ocupada, área dentro da ocupação intensiva, que não está sendo ocupada por qualquer uma das atividades previstas no plano diretor, e não estiver cumprindo com uma outra função de preservação, ela se torna um câncer dentro da cidade. É importante que seja ocupado daí esses vazios urbanos. E é importante deixar claro que não é a expansão das fronteiras da ocupação intensiva da cidade. Ao contrário, quando nós detectamos uma área de um vazio urbano passível de ser ocupado por alguma ocupação prevista no plano diretor, ela preserva a expansão da fronteira de área intensiva. Ela colabora para que não seja para que as áreas rarefeitas sejam ocupadas com ocupação intensiva. E ela dá um melhor aproveitamento para a infraestrutura implantada. Veja que um vazio urbano, ele normalmente liga duas partes da cidade que está sendo ocupada. E esse trecho de infraestrutura, ele está passando por lugares sem servir a população diretamente, só indiretamente. Então, assim, é importante conceituar e criar, inclusive, incentivos para que esses vazios urbanos possam ser aproveitados. Era isso aí. Obrigada, Zago. Acho que agora é o Gomes, da RP6. Oi, boa tarde. Assim, ó, uma coisa importante, né, que eu vejo aí nos últimos anos, nessa discussão dos vazios urbanos, Porto Alegre produziu vazios urbanos em função de algumas AEs, por exemplo. Foi aprovado a AEs e se criou um vazio urbano entre aquela AEs, que é intensiva, vazio, que é rarefeita ou coisa do gênero, e aí tu chega novamente num lugar em que a ocupação é intensiva. Essa avaliação é o momento de se fazer agora na revisão do plano diretor. A gente identifica, a gente está trabalhando nessa área, identifica vários lugares na cidade, né, e teria uma maneira de corrigir. Ou AEs ou ocupações irregulares mesmo, que acabam produzindo entre uma área de ocupação intensiva, um vazio, né, e uma área de ocupação irregular, que vai ser regularizada até pelo REURB, coisa do gênero. Né? E outra coisa importante, assim,
que é bom que se fale. Teve um colega aqui que falou que o perigo da cidade ser cada vez mais destruída na sua vegetação original e tal. Uma coisa importante, o projeto legal, ele não faz essa destruição. O projeto legal, quando tem que mexer, a gente sabe, ele paga por isso, as compensações, os replantios, toda essa coisa, né? Então, eu não vejo problema. Eu vejo problema é tu ter um lugar que potencialmente vai ser ocupado, queira o governo não queira a lei queira ou não queira, né? E a gente fica esperando. Aí, aconteceu a ocupação. Mas tem vários lugares desse tipo na minha região, na região 6, tem, a gente identifica e tal. Se nós não tomar uma atitude de permitir a organização da ocupação desses lugares com potencial de ocupação intensiva, ela vai acontecer independente da nossa vontade, né? Por enquanto é isso, para contribuir aí. Obrigado. Obrigada, Gomes. Acho que agora é o Joel. E acho que últimos, né, Joel Felisberto, sobre a estruturação urbana, para dar tempo de a gente seguir discutindo as outras, tá, pessoal? A não ser que mais alguém queira se inscrever agora de último momento. Mas se não, aí eu abro para o Joel e para o Felisberto e a gente passa para a mobilidade. Ok, então, obrigado de novo. Não, só queria ressaltar que nessa parte de estruturação urbana, além desses dados de ambiente construídas, onde a gente está falando de sistemas urbanos, infraestruturas, mobilidade, forma, né, urbana, a gente não pode esquecer os dados de ambiente natural também, envolvendo aspectos desde biota, clima, microclima, geologia, geotecnia, etc. Acho que é importante a informação desses dados de ambiente natural para que a gente possa compor a estruturação urbana também. Uma sugestão, então, incluir dados de ambiente natural dentro dessa análise. Eu até fiquei pensando agora, a partir dessa fala, né, que na verdade a estratégia, assim, resumidamente, ela fala de como são integrados esses espaços, só que eu acho que a gente pensa muito numa integração, assim, das vias, né, a gente pensa muito numa integração que talvez que não seja essa outra integração, que pode existir em outras camadas, né? Exatamente. A gente pode pensar em várias camadas, sobrepor essas camadas. Fica muito interessante quando a gente pega, por exemplo, estrutura viária, tem todos os eixos bem marcados. Aí tu pega a minha área, por exemplo, de hidrologia, tem os trechos bem marcados. Pega a parte de economia, aí são bolsões. Tu joga todas essas, aí tem a parte de ambiente natural. Tu joga todas essas em várias layers, várias camadas, e tu coloca tudo junto, a gente encontra zonas de calor, onde estão os maiores problemas. É bem interessante trabalhar com essas camadas, fica muito legal. Uma outra coisa que o Felisberto levantou, e que vem bem a calhar com essa imagem que eu joguei aqui atrás, é o aspecto da história, né? Porque eu trouxe essa imagem aqui de propósito. Aqui, né, na minha direita, vocês estão vendo o largo, né? O Lago dos Açorianos, etc. Só que a maioria das pessoas não sabe que debaixo dessa ponte aqui à minha esquerda eles passavam o dilúvio, né? Onde vocês estão vendo aqui. E não tem nenhuma referência a isso no parque, no Lago dos Açorianos, por exemplo. A maior parte das pessoas pensa que essa ponte é um monumento que liga nada a lugar nenhum. E o resgate histórico que foi colocado aqui, né, pelo Felisberto, ele pode ir muito além, né, pode resgatar aspectos para valorizar. Pô, é muito bonito, é legal a gente ficar ali colocando o pé na água, etc., mas seria interessante a gente entender que isso aqui passava por baixo eles passavam barcos, atrás da João Alfredo ali por que a João Alfredo é toda sinuosa? Meu filho já não aguenta mais, cada vez que eu passo de carro na João Alfredo, dizer para ele por que ela é sinuosa, porque ela estava correndo ao lado do leito do antigo dilúvio, e por aí vai. Então, tem várias coisas que a gente pode pensar de resgate histórico que valoriza muito o desenho da cidade, né, para a gente não perder. Quando o Felisberto falou nisso, eu fui buscar essa imagem, porque eu lembrei, não, vamos repor isso aqui. Era isso, são esses dois comentários. Legal, Joel, obrigada. Eu até, esses tempos, eu estava pesquisando um pouco sobre o território da Ilhota, que também, né, é um território no qual o dilúvio fazia uma pequena ilha ali, né, e ele é um território que ele
é de origem negra também, mas ele não é quilombola porque ele não é de famílias negras, né? Ele foi uma ocupação negra mais aleatória, digamos assim, e não entra dentro do território quilombola, mas entra nessa camada histórica, né? Também, que é bem interessante. Ali é muito interessante, porque juntava o Cascatinha, que chegava do lado, o Riacho, que era o dilúvio, e o Riachinho. E não chegava a formar uma ilha. Mas quando chovia, inundava tudo aquilo ali, e basicamente era composta por população de baixa renda, principalmente negros. E essa população, quando foi feita a retificação do dilúvio, ela foi jogada lá para a Restinga, que nem existia. Imagina se a Restinga é longe hoje, imagina na década de 50, quando foi feito isso. Hoje em dia, eu creio que não seria mais razoável de se fazer isso, simplesmente retirar a população, porque aquela zona ficou valorizada. Mas é um aspecto histórico interessante da gente resgatar o que aconteceu ali, o que aconteceu com aquela população que foi colocada ali. Nós temos grandes nomes, inclusive, ali, né? Nós temos coisas bem interessantes que aconteceram a partir da Ilhota, que a gente pode também... Uma coisa interessante da gente resgatar na história e recolocar o papel importante que teve isso em termos históricos e culturais para a cidade. Sim, até o Cascatinha ainda passa ali, né, canalizado por baixo, né, eu acho, Joel. Então, tem coisas que a gente também precisa pensar na questão de infraestrutura mesmo, né, porque em termos de, enfim, de obras públicas, etc., tudo muito importante de se pensar nessa infraestrutura enterrada também. Então, Felisberto, daí a gente encerra a questão da estratégia de estruturação urbana por hora, né? Porque a gente está fazendo um panorama geral das estratégias, tá? Depois a gente aprofunda cada uma delas melhor. Não, eu queria complementar minha fala. O Joel foi muito feliz resgatando essas questões históricas, culturais, de memória, que é importante, né? Ao longo desse período, eu aprendi a importância da arqueologia, né? Então, eu acho que nós teríamos que ter um estudo arqueológico da nossa cidade, né? Então, isso seria muito importante, né? Esse é um aspecto que eu acho que resgatar o nosso território, a questão de como se deu a constituição da nossa cidade sobre o território, né? Eu penso que isso é fundamental, vamos dizer, na introdução da discussão de um plano, né? E de uma revisão, né? Esse é o primeiro aspecto. O segundo, que me parece fundamental, é a questão da infraestrutura. Se fala muito, eu vi o prefeito dizer, vamos aproveitar a infraestrutura. Eu digo, eu moro no centro há mais de 60 anos. A infraestrutura nunca foi modificada no centro. Será que ela aguenta mais 40 mil pessoas na região central? Será que ela aguenta? Então, essa é uma pergunta. Eu não sei se tem um estudo, talvez seja até a minha ignorância sobre isso. Então, essa é a segunda questão. E a terceira questão que eu quero levantar é a saturação de determinada região. As pessoas foram morar em determinada região, fizeram um loteamento, fizeram toda a infraestrutura e, de repente, se vem, vamos dizer assim, violentado pelo crescimento da cidade, né? Eu vou dar um exemplo, que é na região do Gomes, né, que é o Jardim Urubatã. Ali há toda uma estrutura de praças e coisas dentro da própria comunidade. Ela vive ali dentro de uma vida, escola, tem supermercado, tem material de construção, tem uma série de coisas, né? Então, daqui a pouco, aquelas pessoas que moram ali vão ser alteradas na sua vida, sabe? E até que pontos elas vão ser ouvidas nisso, certo? Então, eu penso que isso é importante. Aí como modificar um território, né, com visão à ocupação intensiva de determinada área, né? Então, é isso. E eu vejo também, na região do Gomes também, né, mas como eu morei muitos anos ali, na Dorival Castilho, tem uma infraestrutura necessária para aquela comunidade. E ali vão ser agregadas mais pessoas. Então, essa ocupação, essa modificação da estrutura urbana vai afetar a vida dessas pessoas. Será que tem condições
de água, de esgoto, né? Do transporte coletivo para atender essa população que já não atende hoje, imagina com mais habitantes, né? Então, é apenas essas preocupações para que a gente possa avaliar bem isso e se expande por toda a cidade, né? Obrigado. Quer falar, Vanessa, sobre a questão do chat? Eu acho que a gente, como não é todo mundo que tem acesso ao chat, de repente a gente lê ali as contribuições. Eu até entendo que tem algumas contribuições que talvez vão acabar tendo mais relação com instrumentos lá no nosso final da discussão do que com as estratégias, mas de repente a gente não deixa de anotar, né, Renata, para ter esse registro, e depois a gente vai qualquer coisa migrando os assuntos para algumas... Tá? De repente, tem uma outra colega aqui que diz que está copiando todo o chat, para a gente não perder o registro, né, do que está contribuindo. Mas acho bom a gente avançar nos outros temas, porque com certeza a estruturação urbana a gente poderia ficar discutindo. Ela é praticamente, eu entendo, tá? E daí também é uma discussão. Mas eu entendo, enfim, lendo no plano, né, como ele foi estruturado, acaba sendo a estratégia fundamental que tem a ver com todo o resto. Então a gente acaba discutindo tudo quando a gente discute estruturação urbana. E talvez por isso vai acabar tomando esse protagonismo, assim, dentro das nossas discussões. Mas, de repente, a gente vai avançando, né, Renata? Porque teve alguns itens que a gente não chegou na última reunião, e hoje acho que a ideia é poder chegar até o último item, para pelo menos a gente poder discutir conceitualmente, como disse a Renata, depois a gente vai revisitar cada um desses temas com maior detalhe. Até para isso a gente está pensando, né, como é que a gente pode fazer evento presencial. Acho que depois do sábado ali a gente estava com muita saudade de se encontrar e poder debater esses assuntos presencialmente, que acaba também nos dando uma outra possibilidade de discussão. Mas acho que essa daí, então, a gente está anotando essas contribuições todas do chat também. Qualquer coisa depois a gente volta e coloca ali. Não sei se tu acha importante a gente fazer a leitura também, Renata. Eu não sei daí se eu sei aqui exatamente onde é que começou a discussão no chat. Não, acho que a gente pode... É que eu não estou com acesso ao chat. Ah, tá. Então eu faço uma leitura aqui rapidamente, tá. Assim. Acho que teve essa questão do vazio urbano, então também uma preocupação dele ser um objeto de especulação imobiliária, né? Quais são os instrumentos que poderiam ser pensados para que isso não ocorra. E daí por isso que eu comecei a pensar que talvez isso entre numa sessão de instrumentos, né? Quando a gente for detalhar, mas acho importante a gente anotar toda a contribuição nesse momento. Como é que eles poderiam ser articulados com a discussão das hortas urbanas, também foi uma contribuição que teve, né? E como é que o município, né, cobra se o índice de aproveitamento previsto é o aplicado. Isso até é interessante que existe uma discussão que considera que deveria se executar o potencial básico, né, que existe previsto nos planos diretores para se considerar que um lote, né, urbanizado, assim, dentro de uma área urbanizada, estaria atendendo os pressupostos da discussão para a gente, com certeza, pensar, né? Eu não sei se eu entendi a questão dos incentivos fiscais que poderiam ser um estimulador à manutenção de vazios. Eu acho que depende de qual incentivo, né? Mas acho que também, provavelmente, a gente vai acabar debatendo mais quando a gente estiver falando dos instrumentos. Se falou da Restinga, né? Que acho que realmente é um território que ele acaba sendo tão distante do centro, acabou formando um novo centro. Hoje a gente tem a Restinga, então eu entendo que esses territórios que hoje já existem, a gente tem que considerar como equipá-los, né, da melhor forma, mas com certeza pode ser considerado, né, de certa forma, um equívoco no sentido da expansão. E daí eu vi ali o último comentário, que acho que também já tem alguns registros ali, que é a questão de envolver também essas questões de infraestrutura, do abastecimento de água, da coleta de esgoto, lixo, etc. Tudo isso também na ótica da estruturação, entendo que também tem relação com a questão da análise das camadas que o professor Joel comentou. Tá, eu dei um apanhado rápido, assim, Renata, para ver se a gente consegue, né, vencer os outros tópicos. Daí vocês me desculpem se alguma coisa não ficou bem registrada, acho que depois a gente pode retornar e dar uma corrigida também, se alguém que escreveu acessar também. Sim, obrigada, Vanessa. Eu acho que agora eu consegui acessar pela outra conta, assim, pelo menos para ficar num alerta aqui do chat, mas eu ainda estou tentando ver aqui com um colega se eu consigo acessar o chat via navegador. Mas então vamos seguir para a estratégia de mobilidade urbana, que tem como objetivo geral qualificar a circulação e o transporte urbano, proporcionando deslocamentos na cidade e atendendo às distintas necessidades da população.
Eu anotei só da reunião passada a questão das estradas, que são, né, as vias que são nomeadas de estradas, que elas não possuem infraestrutura urbana, digamos assim, como parada de ônibus. Eu me lembro que isso foi até o Dalmolin que falou quando falou da questão dos vazios, esses vazios urbanos que passam pelas estradas, que são, né, territórios de ocupação rarefeita. Então, abrimos... Vou aproveitar só para falar uma questão agora que está exatamente nessa, pelo menos eu estou vendo aqui 3 estratégias, tá? Estruturação urbana, mobilidade urbana e uso do solo privado. São as 3 estratégias que o plano coloca que seriam as que definem o modelo da cidade sobre o território, só para a gente também pensar sobre isso. No plano de 99 existe esse texto comentado, né, que ele refere que essas seriam as 3 estratégias protagonistas, e as outras estratégias seriam complementares. Mas acho que é algo também para a gente pensar e tomar em conta, faz parte da história, né, de como isso foi pensado. Ótimo, Vanessa, acho que é uma boa complementação. Mas acho que vamos deixar em aberto agora, né, para as contribuições. Quem se manifesta? Emílio Merino, que disse que queria falar na última reunião e não falou. Acabo de escrever. Assim, eu acredito assim que 2 coisas importantes por aspectos metodológicos, né? Eu acredito de que esta reunião junto com as 2 CTs é sumamente importante, muito rico trazer essas questões do Joel, do próprio Felisberto, da parte histórica de Porto Alegre, etc, etc. Mas acredito de que ainda a gente deveria seguir conservando individual, né? Reuniões do grupo de entidades com reuniões de grupo e logo converger em uma reunião onde se aportem ambas coisas para poder definir especificamente, né? Acredito de que esta parte é importante, né? A seguinte parte em relação à metodologia de vocês, acredito de que deve se frisar claramente se isto é uma revisão das estratégias do anterior plano, portanto, não podem ser modificadas à luz de que eu vou analisar estas estratégias, ou se eu já defino uma nova estratégia. Por exemplo, no estratégia de mobilidade urbana, eu diria que deveria ser a estratégia de mobilidade, transporte e logística urbana. Si a la luz de estos nuevos conceptos que yo voy a realizar la revisión, o simplemente yo voy a revisar las estrategias de movilidad urbana tal y como está, si esta progredió, si esta fue así, Entonces esas son unas cuestiones de tipo metodológico que deberían ser establecidas para saber qué es lo que a gente está propondo, qué es lo que a gente está queriendo hacer con esta parte de la revisión, ¿eh? En relación a la parte metodológica, a la parte de estrategia de movilidad urbana, acredito de que sea también interesante lo que Joel mencionó, ¿no? Dentro de la estructuración urbana, no sé si es bueno tener una nueva estrategia sobre los servicios urbanos, específicamente sobre agua y esgoto, porque ellos realmente van a estructurar el territorio, ¿eh? Entonces, yo no sé si va dentro de la movilidad urbana, si va dentro de un área de una estrategia de servicios urbanos, o si va dentro de un área propiamente de infraestructura urbana, ¿eh? Entonces, esas son cuestiones que hay que decidir primero, qué es lo que yo estoy haciendo, dónde estoy contribuyendo y a dónde yo voy con todo este tipo de cosas y a la luz de qué yo voy a iniciar esta fase de revisión del plano director, ¿no? Yo realmente los tiempos son tan exiguos para poder iniciar toda una fase de aportes sustanciales que debería tener cada una de estas fases, que me voy a tomar la libertad de anexar luego en la próxima, no próximo, no sé si tú, Renata, vas a disponibilizar este miro para todos los consejeros y ir preenchiendo participantes, o bien yo voy a tratar de anexar un contenido importantísimo de lo que significaría esta estrategia de movilidad, transporte y logística urbana para que exista una serie de criterios ahí de que yo acho coherente poder revisar en relación a este tópico, ¿no? O tiempo es muy poco realmente como para poder debatir temas tan importantes en relación a eso. Obrigado, Renata.
Tu estava no mudo, Renata. Ah, falei obrigada, Merino, e perguntei se a Vanessa queria responder / complementar. Eu acho que uma questão importante, né, para a gente deixar clara aqui qual é a nossa ideia. Revisitar as estratégias do plano e, eventualmente, a gente entende que podem nascer novas estratégias. Aí até cabe um debate que a gente entende que as estratégias hoje elas não são muito estratégias, né? Um debate conceitual aí para a gente pensar também. E entendo que a questão, assim, por exemplo, a gente até poderia, acho que a gente avançando, né, Renata, vai dar uma olhada. Hoje, o nosso plano está estruturado de uma forma que toda esse viés da infraestrutura fora da mobilidade, ela se encontra dentro da qualificação ambiental, né? Ela está numa outra estratégia hoje da maneira como o plano foi constituído, toda essa parte de infraestrutura, entendo eu, que foi colocada ali. Mas acho que também vale uma nota, de repente, porque a gente botou aquela primeira aba do painel de contribuições, que antes da estruturação urbana, ela é uma aba mais livre, a gente também colocar uma anotação sobre isso, que é uma contribuição que talvez ela seja mais macro estruturante, assim, dos temas, do que uma contribuição sob uma estratégia específica, que seria, de repente, pensar isso, se valeria, né, um movimento de pensar em uma estratégia que fosse mais isolada sobre esse tópico. Acho que na questão da mobilidade, só também a frisar, e eu não sei se os conselheiros têm conhecimento, a gente também está tomando conhecimento de todos os planos setoriais que tem em Porto Alegre, né? A gente tem planos de mobilidade aí que acho que também vale a pena deixar ali, começar a organizar esses planos setoriais que a gente está recebendo das secretarias, para que os conselheiros também acessem e entendam o que já se avançou, porque foram sendo construídos, né, anteriormente à revisão do plano, e eles vão ter que, em alguma medida, ser incorporados, né? Já trazem alguma nova visão, talvez mais contemporânea, da questão da mobilidade urbana, que vale aí uma... Mas não sei se seria uma nota para ir, Renata, acho que é uma nota mais, talvez, para a gente incluir também nas nossas referências ali naquela pasta, que eu botei o link aqui no chat para quem acessa, depois acho que a gente põe na descrição dos grupos também do WhatsApp, eu vou pôr o link da pasta, dos materiais que a gente está colocando na pasta, para todos poderem acessar. A gente tem sobre... sábado também, feliz Beto, depois. Sim, sobre o Miro, Merino, a gente vai, sim, disponibilizar ele. A gente só estava esperando essa reunião terminar, né, esse ciclo das duas reuniões, que era uma do GTCR e a outra do GTCT, para disponibilizar, mas acho que também é interessante ter material escrito sobre isso, a gente pode disponibilizar na pasta pública, né, porque deve ser mais completo do que pequenas anotações aqui no Miro. Então, legal, a gente agradece. Se tu puder enviar, a gente coloca na pasta pública. Felisberto. Eu entendo a preocupação do Emílio, mas eu queria ponderar uma coisa. E quem usa o transporte coletivo hoje sente que, tudo bem, tecnicamente tudo é discutido, mas aonde entra a participação de quem usa o transporte coletivo? Né? Muitas vezes eu estou na parada de ônibus ou estou pegando uma lotação, as pessoas reclamam do horário, da demora na parada. Quem faz o planejamento, será que fala com as pessoas que usam o transporte? Será que elas conhecem a realidade de cada região? Elas avaliaram o número de população? Né? Isso é uma preocupação. Estou colocando como questões de quem usa o transporte coletivo. Né? Aí a expansão da cidade, ela cresce, ela tem as construções, na Cristiano Kremer, em várias partes da cidade nós temos problemas de transporte. E eu pergunto, até que ponto a população que usa é ouvida e vai contribuir nisso? A questão técnica é muito importante, eu concordo com isso, mas também tem que incorporar a realidade de cada região. Né? Como a população se desloca, como ela foi estruturada ali, ela tem que estar nesse planejamento, sabe? Eu entendo isso fundamental para que o transporte tenha resultado efetivo para aquela população. Né? A população reclama, o transporte não é demorado, não tem ônibus, né? Então, então é importante a participação dessas pessoas discutindo a mobilidade. E a logística, eu concordo com o que o Emílio fala, mas também o que é essa logística? Eu acho que esses termos têm que ser de domínio público. Não pode ficar só no conhecimento técnico. Né?
porque parece que é uma verdade, sabe? E aí tu não tem como entender isso e como se posicionar sobre determinados conceitos, né? Então, tu te esconde atrás, desculpe o termo de se esconder, né? Não é ofensivo, é de esconder no sentido de que as pessoas não possam discutir, certo? Aí tu usa uma terminologia que dificulta a compreensão da população, né? E a população se sente excluída desse processo. E isso diminui, no meu ponto de vista, a participação. Era isso que eu queria colocar. Tá? Obrigado. Obrigada, Felisberto. Eu acho que faz sentido essa discussão. Eu não vou colocar aqui como uma sugestão para a estratégia de mobilidade, porque não fala exatamente da estratégia em si, fala da questão da gestão, né, do monitoramento dessa estratégia, que eu acho que é outro viés aqui de contribuição, mas acho que é válido, mas eu acho que não cabe aqui para a gente incluir como contribuição na estratégia, porque a estratégia é mais macro, digamos assim, é mais em questão de diretrizes, né? Posso dar uma sugestão? Talvez, assim, eu enxergo um pouco disso que a gente está falando agora dentro do sistema de gestão. Se a gente pensar no foco, que era da gestão democrática, das regiões de planejamento, de aproximar a população das decisões, que é uma questão da própria linguagem de comunicação e como a gente faz com que as pessoas possam participar, né, de todo o processo, acho que não só da revisão do plano, mas da implantação do plano, né, da gestão, da implantação e do monitoramento do plano para as próximas... O que eu quero dizer, no sentido, assim, Vanessa, que a Renata me permite, é de as pessoas se apoderarem desse sistema, dessas estratégias, elas poderem contribuir, porque as pessoas conhecendo e elas se apoderando desses elementos, elas podem contribuir muito melhor, sabe? É nesse sentido que eu digo. Não é só o conhecimento técnico, é quando tu abre mão desse conhecimento técnico e coloca à disposição da comunidade esse conhecimento para que ela se apodere disso, né? Porque ela não conhece esse termo estratégia de mobilidade urbana, de estruturação urbana, né? Ela tem, vamos dizer, aleatoriamente, ela tem compreensão disso, mas com essa terminologia, ela não tem. Então, eu acho que, como foi contratado uma consultoria de comunicação, é importante estar agregado esses elementos, tá? Obrigado. Não, a gente tem discutido muito, até porque tem duas questões, né? Uma é que a gente consiga ter uma fala que nos aproxime mais de como a comunidade se comunica, para que eles possam se sentir confortáveis de contribuir, mas também a gente começar a introduzir, talvez, outros vocabulários que vão permitir que essas pessoas também se insiram em outros espaços de debate, né? Acho que é sempre algo que a gente tem que calibrar aí, o quanto a gente avança nesses termos, acho super importante também. É uma questão que a gente está sempre trabalhando internamente, assim. Uma questão que eu ia colocar, só antes de passar a palavra, eu tinha levantado a mão, mas era para colocar uma questão que eu esqueci de comentar a partir da fala do conselheiro Emílio, que é a questão assim, a gente tem um tempo restrito? A gente tem. Mas se a gente tiver mais pessoas aqui que estão dizendo, não, a gente tem que continuar debatendo a mobilidade por mais uma hora, a gente vai debater a mobilidade por mais uma hora. E tem que ter mais uma reunião? Vamos fazer mais uma reunião. Eu acho que a gente deve, assim... ter também, a gente, ao mesmo tempo que a gente tem a questão do tempo e faz uma gestão de quanto tempo a gente vai ficar discutindo cada tema, a gente também tem aqui, acho que todos nós, a nossa responsabilidade de entender que a gente conseguiu abordar adequadamente cada um desses temas, né? Então, acho que a gente passa para um próximo tema a partir do momento, de repente, que a gente não tiver tantos inscritos, né, Renata? E o que pode acontecer daí é na próxima reunião, por exemplo, a gente já tem que iniciar talvez a reunião um pouco mais cedo para a gente poder... Hoje a gente pensou em iniciar mais cedo, acabou não iniciando porque a gente não tinha comunicado vocês com antecedência e achou que seria talvez algo muito complicado, né, em último momento. Mas a gente precisa de uma tarde para debater esses temas, né? A gente está sentindo isso, que essas reuniões elas estão ficando curtas para todo o escopo que a gente vai ter que abordar. Então acho que isso é uma questão que a gente vai ter que ir avançando aí conforme possível, enfim. Sim, eu estava olhando agora preocupada, 53 minutos de reunião aqui que marca, eu pensei, meu Deus, a gente recém está na estrutura. Eu sei que a Renata está com essa função ingrata, que eu não peguei para mim por causa que não faz parte do meu... Eu estou numa função mais confortável, né? Mas eu acho que sim, a gente vai ir... vamos ir analisando se vai ser necessário mais uma reunião conjunta dos GTs,
Nem que seja essa reunião de tarde inteira, assim, eu acho que assim, mais para o finalzinho da reunião a gente pode debater rapidamente isso e pensar, de repente, na semana que vem, de fazer uma reunião de tarde inteira para tentar finalizar, né? Acho que sim, Renata. Mas vamos, então, acho que a gente pode continuar na mobilidade. Acho que a estruturação urbana, como a gente falou, como ela é uma estratégia que acaba dominando, a gente pode, de repente, passar pelas outras para, eventualmente, voltar para a estruturação urbana. Eu tinha levantado a mão aqui. Renato, eu estou vendo aqui que tem 1 hora já de gravação no meu relógio aqui. E a questão da mobilidade urbana, eu pensei que nós estaríamos falando sobre transporte coletivo, trem, lotações, bicicletas, motos, automóveis particulares e a perspectiva dos caminhantes na cidade, né? Mobilidade urbana, eu creio que o plano de mobilidade urbana que a Vanesca referiu antes pensa sobre isso. O Emílio trouxe a questão da logística. A logística, claro que a logística no transporte urbano de pessoas tem que ser levada em conta, mas a logística que ele mencionou ali tem uma conotação de transporte de grandes volumes de mercadorias que chegam ou saem de uma cidade como Porto Alegre e como isso precisaria estar articulado ao movimento das pessoas da comunidade. Um plano de mobilidade urbana, a questão da mobilidade urbana, ela precisa conectar as funções de transporte nos horários, né, e nos dias que a população requer o seu deslocamento. Então, eu estaria focando na questão de mobilidade urbana, mas na mobilização das pessoas, não tanto dentro do aspecto, não sei se eu alcanço o que o Emílio mencionou, no aspecto de logística, de transporte de grandes volumes, que é uma coisa um pouco distinta e bastante diferente no sentido da questão da mobilidade urbana que é necessária à população e onde se procura enfatizar o deslocamento das pessoas pelo transporte coletivo, né, que ultimamente foi muito... Houve uma função competitiva de usos de transporte individual, que é a bicicleta, ou a caminhada, ou os meios de transporte não coletivos, individuais, o sistema do Uber 99, e essas empresas novas que entraram no território urbano, né? Mas a questão nossa de pensar a mobilidade urbana se refere a como transportar as pessoas, a como oferecer conforto e segurança às pessoas para o deslocamento dentro da cidade e dentro da região metropolitana, é isso. Marco, não sei se escrevi ali de acordo com o que do que tu falou, assim, mas não é que é incluir, né? Mas é pensar também que existem esses outros tipos de transporte, mas focar no transporte coletivo, é isso, né? Como estratégia. Eu ia comentar que achei bem importante a fala do Mark, porque ela, assim, no meu entender, assim, ela dá essa visão do que é a estratégia de mobilidade urbana, inclusive para que ela não seja confundida com a estruturação urbana, né? Porque ela dá conta justamente dessa questão de como se deslocam no espaço, né? E essas formas de deslocamento. Então, achei bem importante também esse foco aí. Próximo é o Merino.
Oi, sí, só para clarear um pouquinho, porque a vezes, como Vanessa falou claramente, não, a gente confunde transporte, sistema viário com estruturação urbana, mas a sua vez também dentro de lo que significa o transporte dentro de esa estrategia de transporte urbano, ¿no? Lo que yo quisiera decir que a logística urbana es un concepto no moderno, un concepto de los últimos 10 años más o menos, que las grandes ciudades están padeciendo, ¿no? Que comienzan a implementar porque a carga y la descarga que compete la regulamentación dentro del plano director es un factor fundamental, un factor que no está siendo levado en consideración, ¿no? Entonces, o transporte, cómo llegar aos centros urbanos sin que os caminhões, esos famosos da Coca-Cola de 24 toneladas, entren nos centros urbanos a repartir sua carga e descarga, ¿no? Então, esses processos de regulamentação têm que ser abordados, como são esse processo da mercadoria do varejista dentro do processo da circulação da carga dentro urbana, também é uma parte fundamental. Normalmente, este tema é excluído ya nos planos de movilidad, he incluido en los últimos años como parte fundamental de esa estructuración que tiene la movilidad. Otra cosa es la movilidad como un tema general, donde intervienen pedestres, ciclistas, los skates y todo ese tipo de cosas. Y otro es el transporte colectivo como transporte mismo por ómnibus, ¿no? Entonces, son tres cosas íntimamente interrelacionadas que debemos dar algún tipo de respuesta, porque todo eso va a impactar na estruturação urbana, vai impactar nos usos do solo e na circulação especificamente e dimensionamento das infraestruturas para o qual percorrem estes modais de transporte, né? Ótimo, Merino. Tentei ali, mas se tu achar que precisa complementar alguma coisa, é que às vezes vocês vão falando e meu cérebro precisa processar tudo e ainda escrever. Tranquila. Por eso mencioné que yo voy a alcanzar para vocês un documentinho pequenininho con los principales ítems, que lógicamente está no en contraposición, digo, alineado mucho con lo que el actual plano de movilidad urbana sostenible acaba de ser promulgado dentro de la propia prefeitura, ¿no? Remarcar algunos conceptos y dar esa experiencia que a gente tem como conselheiro dentro do CMDUA, sabe dónde que están los problemas para poder ser corregidos, ao minimamente ser debatidos para que no aconteçam no futuro, ¿no? O sea, devemos, eu acho que melhorar nesse sentido. Sim, acho que só mais um complemento, assim, a gente vai escutar depois de novo e qualquer coisa complementar ali no Miro ou ratificar alguma coisa. E a outra coisa é isso que tu falou dos planos, Merino, é que a gente tem que saber bem também entender e saber entender e explicar o que se encaixa dentro do plano diretor e o que é tema de planos setoriais, né, também. Então, acho que é bem delicado isso e a gente tem que poder, de alguma forma, não digo assim explicar para vocês, mas explicar para a população em geral, né? O que é tema de plano diretor, para vocês também, mas o que é tema de plano diretor? Eu acho que entre nós a gente tem que entrar em consenso, né? A gente já teve tantas discussões sobre isso. Acho até que o seminário ali, Renata, uma das discussões que pode haver é sobre isso mesmo, o conceito, né? O que é um plano diretor, o que é um plano setorial, o que é um plano de pormenor, o que é um... Acho que inclusive, são questões que talvez não estejam tão claras, inclusive, em tudo que a gente tem de regramento, né? Hoje, no nosso país, muitos instrumentos, inclusive, são de certa forma novos, né? Talvez alguns venham complementar até, e ser avanços, inclusive, é o que está previsto no Estatuto da Cidade. Então, acho que são conceitos que a gente tem que discutir mesmo. Que acaba que o plano diretor é essa dimensão mais estratégica mesmo, né? E os planos setoriais dão a dimensão mais prática, né? Eu acho, assim, mas eu acho que é uma boa discussão mesmo para a gente ter. Acho que já podemos anotar de repente como um tema legal para o seminário, né? Eu ia dizer, vamos tentar passar para a próxima, porque a gente tá recém na terceira de novo. Será que a gente faz uma inversão e vem para a estratégia do sistema de planejamento que a gente nem tratou? Porque faltam
12 minutos. Eu acho que, de repente, era bom, pelo menos, para a gente tratar dos conceitos que envolve cada uma, e depois eu entendo que a gente poderia aproveitar, ver se a gente consegue ter um tempo para avaliar a possibilidade de fazer um evento presencial em que a gente possa discutir cada um desses itens e também pensar numa dinâmica para complementar eles, o material de apoio, e daí essa fica a minha sugestão para a gente discutir no final da reunião. Tá, então vamos deixar os 15 minutos... Ah, não, já estamos nos 15 minutos finais. Vamos deixar os 10 minutos finais para a gente discutir, de repente, essa questão de um evento presencial. Depois a gente entra, então, nessa questão. E vamos, de repente... O que tu acha, Vanessa? Dar uma lida, pelo menos nesses 3 últimos que a gente nem leu semana passada. E eu fui colocando coisas aqui porque foi onde eu entendia que as contribuições entravam. Mas quem sabe a gente dá uma lida, pelo menos, em todas. Eu acho que principalmente da promoção econômica e da produção da cidade, porque acho que tanto os do solo privado quanto o sistema de planejamento são uma discussão quase à parte, né? Mas, enfim, talvez a gente... Mas acho que sim, uma boa estratégia. Tá, então eu vou ler aqui a promoção econômica e a produção da cidade e a gente dá uns minutos para a gente tentar discutir um pouquinho elas, mas vai ficar para um outro encontro com certeza, mas eu vou ler para a gente não deixar de passar por elas. Então, a estratégia de promoção econômica tem como principal objetivo o estabelecimento de políticas que busquem a dinamização da economia na cidade, a melhoria da qualidade de vida e a qualificação da cidadania, através de ações diretas com a comunidade e com os setores produtivos, assim como a articulação em outras esferas de poder. E a estratégia de produção da cidade tem como objetivo a capacitação do município para a promoção do seu desenvolvimento através de um conjunto de ações políticas e instrumentos de gerenciamento do solo urbano, que envolvem a diversidade dos agentes produtores da cidade e incorporam as oportunidades empresariais aos interesses do desenvolvimento urbano como um todo. São bem polêmicas as duas, né? Estratégias. Dá bastante... Dá para abrir bastante discussão, né, sobre elas. Eu estou em dúvida, tá? Se a gente abre para discussão agora, porque faltam exatos 15 minutos, e eu acho que a nossa discussão sobre talvez fazer uma reunião presencial e mais demorada vai render um pouco de tempo, e o pessoal depois tem conselho e tal. Não sei se a gente abre para discutir ou se a gente deixa... Já temos algumas mãos levantadas ali, acho que dá para passar a palavra, se os conselheiros quiserem já se manifestar. Vamos lá, então. Zago. Bem, eu acho que todos esses temas são importantes e merecem a gente examinar com um pouco mais detalhadamente, com mais tempo. A estratégia de produção econômica é fundamental. Nosso plano precisa prever isso. Atividade é uma das importantes atividades da população. Precisa ser a produção da cidade. Todos os temas são muito grandes e têm que ser analisados com mais profundidade. Eu acho que essa reunião presencial seria muito importante que ela ocorresse, uma reunião de tarde inteira. Não digo que se transforme as nossas reuniões de tarde inteira, se transformem todas em presenciais, não. Mas eu acho que existe este momento de conceitos, de entendermos conceitos e formarmos consensos, o máximo possível de consensos nos conceitos, é de vital importância, porque se nós não resolvermos bem essa parte que fundamenta todas as outras discussões, todas as discussões vão gerar só polêmicas. Então, assim, acho que é importante nós nos reunirmos presencialmente das 2 às 5h30, sei lá, alguma coisa do gênero, e abordarmos esses assuntos, acho que e aprofundarmos esses assuntos. E mais do que isso, eu acho que durante a semana, antes do encontro, vocês, Renata, poderiam nos municiar, olha, pesquisem tal coisa, talvez ligar algumas luzinhas para nós, acho que seria importante. Tem pessoas que talvez não estejam tão familiarizadas com essas estratégias, com essa nomenclatura, né? Eu acho que se der artigos, é coisa simples, leia tal coisa, faça tal coisa. Eu acho que isso aí vai enriquecer a discussão, o debate. Era essa a minha contribuição.
Eu acho ótima a contribuição, Zago. Concordo, até não resisti, já comentei ali, porque acho que a gente está falando do coração do plano, a gente está falando daquilo que a gente realmente vai ter que conseguir abraçar e levar, talvez, até o final, boa parte dessas ideias, como a gente entende que isso vai funcionar. E acho que daí, Renata, a gente pode organizar, a gente tem artigos que foram escritos na época do plano de 99, a lei comentada, de repente a gente vai enviando em pacotes para os conselheiros irem se apropriando desses conteúdos até o momento dessa nossa reunião presencial. Eu acho que assim é um bom encaminhamento. Sim, acho uma ótima. Vamos então ouvir Felisberto. Eu não vejo aqui a ordem, mas acho que é Felisberto e Mark, né? Eu acho que é. Eu acho que era o Mark primeiro, eu acho. Não. Felisberto primeiro, por favor. Então, assim, não, eu entendo assim, essa questão das duas estratégias que foram colocadas aí, da produção econômica e da produção da cidade, da promoção econômica e da produção da cidade, e eu agregaria o sistema de planejamento, né? Eu acho que são três estratégias que dão suporte a esse plano, né? Eu penso que não é uma questão só de uma tarde, eu acho que deveria ser uma manhã e uma tarde, porque para formar consensos, como propõe o Zago, não vai ser fácil, né? Então, né, os consensos mínimos dentro do que hoje nós estamos vendo na cidade, né, passa por algumas coisas que na minha visão, na minha modesta visão de usuário da cidade, de habitante de Porto Alegre, tem coisas que deveriam vir primeiro, né? Que é a questão da regularização fundiária, né? Que me parece fundamental hoje, né? Porque muitas vezes aquilo que eu já venho dizendo no conselho, né? Eu acho que se preocupa muito na questão da expansão urbana, dos grandes empreendimentos, e esquecem da cidade real, né? Então, eu acho que esse é um tema que nós devemos começar a ponderar, essa questão da produção da cidade, da promoção econômica, né? Porque tem atividades econômicas que estão sendo desenvolvidas nas comunidades e a pandemia fez com que isso brotasse de uma forma muito grande, as hortas urbanas, as cozinhas comunitárias, uma série de atividades econômicas a partir da comunidade, né? Então, o próprio processo de regularização fez que surgisse também uma forma de pensar a melhoria da sua comunidade, né? Então, como isso vai ser agregado na revisão do plano, né? Então, isso me preocupa, né? E eu vejo que muitas comunidades vão sofrer prejuízos, estão sendo pressionadas, né? E vão sofrer consequências muito danosas para a sua permanência no local. Então, eu acho que isso é um tema que a gente deve olhar com uma visão muito inclusiva, né? Era isso, né? Então, eu acho que não basta só uma tarde, teria que ser, penso, um dia para que a gente pudesse debater com profundidade, incluir o maior número de pessoas nessa discussão. Obrigado. Obrigada, a minha observação sobre estratégia de promoção econômica dentro de uma perspectiva de um plano para Porto Alegre, eu penso que hoje, pela situação em que se encontra o mercado, seria uma grande perspectiva de nós termos aqui um polo farmacêutico, um polo bioquímico, industrial, com a capacidade acumulada nesse núcleo hospitalar que Porto Alegre tem, Hospital de Clínicas, Nossa Senhora da Conceição, o Hospital Moinhos de Ventos, o Hospital São Lucas da PUC. Há um corpo de profissionais,
há um corpo de pesquisadores dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dentro da PUC, dentro da Unicinos, a possibilidade de se formar um polo produtor de insumos para essa área de vacinas, que permite a construção de uma indústria mais limpa, e que pode resultar na inclusão de um emprego muito qualificado, tá? Um emprego muito qualificado, e fazer a roda da economia ter uma maior intensidade pela manutenção da pesquisa e do grupamento humano especializado nesta produção econômica. E esta produção econômica, por sua vez, ela necessita toda uma estrutura de insumos que também faz com que ocorra uma conexão com outros tantos fornecedores, produtores, em que, como nós temos aqui um polo industrial importante que necessita ser reestimulado, eu acho que um ponto inicial do planejamento de promoção econômica em Porto Alegre poderia ser, sem sombra de dúvida, o polo bioquímico. Desculpa, eu estava aqui escrevendo. Sim, obrigada, Mark. Eu acho que faz bastante sentido, sim. A gente já discutiu isso em alguns outros momentos, né, da questão de ser um polo de saúde forte, né, de termos grandes hospitais de qualidade, e que sim, né, a gente pode pensar em políticas que sejam vantajosas, né, também para a questão do emprego e renda nesse sentido. Sim, manutenção de pesquisadores, desenvolvimento Sim, porque de hoje em dia projetos saem científicos. muitos, né? Saem muitos Sim. profissionais qualificados que não têm oportunidade aqui em Porto Alegre, né? Eu acho que nós vamos nos direcionando para o fim. Eu gostaria de tratar da questão dessa reunião presencial, mas eu acho que a gente tem que pensar, claro, que nós somos poucos, né? Não estão todos os que participam de todas as reuniões, mas eu vou lançar, né, para a gente depois discutir, talvez nos grupos de WhatsApp, pensar em alguma forma de discussão de um melhor horário, porque eu acredito que nas terças não seja um bom momento, porque logo em seguida vocês têm a reunião online do CMDUA, então teria que ter o fator deslocamento ainda depois para entrar na reunião do CMDUA. Eu sugeriria a quinta-feira. Daí eu fica, tipo, como sugestão para irem pensando, e a gente vai discutindo cada GT no seu grupo para a gente tratar. A partir das 20 horas presencial. Ai, Claudete, acho complicado. Eu acho que por uma questão de organização, assim, daí vou falar, né, às vezes... Familiar. E talvez também não seja o melhor momento, assim, para a gente estar com a cabeça mais focada, assim. E o que eu ia sugerir, né? Eu acho também, eu concordo que a gente precisa de bastante tempo para discutir tudo, mas talvez esse primeiro a gente poderia pensar numa questão de um turno para a gente fazer essa nossa primeira experiência presencial em conjunto, né? E daí a gente parte com uma organização que pode partir para um dia inteiro. Eu também concordo que a gente precisa pensar, né, nesses eventos. Daí eu vi ali que a Emília que mandou quinta-feira, 18/8. Se a gente tivesse a disponibilidade de quem está aqui, daqui a pouco a gente já poderia encaminhar essa sugestão, se vocês acharem que é possível, para a gente já pensar, né, em algo de forma. Sábados a gente vai estar sempre com as reuniões nas regiões agora, Felisberto, até o fim de setembro. Então fica um pouco complicado nos fins de semana. Sim, eu acho que a gente podia, de repente, levantar a mão aqui quem poderia na quinta-feira à tarde, e
eu queria também tranquilizar vocês uma coisa. A gente ainda tem o bloco 3 de discussão, tá? Que é o aprofundamento das estratégias. Porque a ideia desse bloco 2, que a gente está no momento, era lançar ideias e pequenas discussões para serem disparadores depois da próxima etapa de discussão. Que eu estou aqui, mas eu acho que a gente ainda vai ter que discutir isso internamente também, Vanesca, porque a gente ainda... eu acho que é isso, acho que a questão toda é a gente discutir mais conceitos, não quer dizer que a gente vai partir dessa, assim, depois desse momento a gente vai ter as estratégias do plano definidas, né, para o resto da revisão, acho que é nesse sentido que tu está falando, né, Renata? E o mais importante seria a gente conseguir fazer esse alinhamento. Sim, professor Joel, a ideia era que fosse quinta-feira presencial. À tarde, a princípio. O Zago foi o único que levantou a mão de que pode quinta-feira à tarde. Eu ia levantar a mão também, só que eu, né, vou me adequar ao que a gente decidir. Então vamos fazer só nós a reunião. Eu entendo que ali foi falada a questão do local, né? Acho que provavelmente a gente vai tentar conseguir um local assim mais central da prefeitura, justamente porque a gente tem espaços aí com auditório, algum espaço que tenha mais espaço mesmo para a gente poder fazer o trabalho, né? Aí acho que a gente confirma o local, mas pensa em algum lugar que seja mais estratégico. Eu acho que de repente, Renata, como vai aparecer, deixa eu ver. O problema do espaço do conselho é a questão do horário, né? Porque o conselho é à noite e são 2 horas ali, é das 6 até as 20. Daí só se a gente pode internamente alinhar. Vai pegar uma parte da noite. Sim, não, mas eu entendo que a Claudete falou para a gente levar discussões também para o espaço do conselho, talvez não exatamente a continuação desta, mas levar também discussões para o conselho. Acho que sim. Poderia, o Felisberto poderia. Acho que, desculpa, Renata, estender para o conselho as discussões, eu acho que não é uma muito boa, até porque se outras entidades vão começar a participar também, são entidades que não fazem parte do conselho, e nós estaríamos tirando o espaço de discussão de projetos, etc., que é do conselho, só se não tivessem reuniões ordinárias do conselho em substituição à continuidade dessas nossas reuniões. Mas eu acho que misturar, não acho... Isso que eu acho que as reuniões do conselho, sim, eu acho que a gente tem que debater a revisão do plano diretor no conselho, porque o conselho é o órgão, né, que reúne todos os conselheiros que estão em ambos os GTs, mas este é um momento de discussão que a gente aprofunda, que a gente detalha algumas coisas. Exato, é diferente da discussão que vai ter no conselho depois. Eu acho que não, por exemplo, a continuação desse debate a gente não levaria para o conselho, mas a gente levaria debate também sobre as estratégias para o conselho, entendeu? Com outra metodologia, de repente, ou com outro tipo de... Ou a gente expõe o que a gente falou aqui no conselho, sabe? Acho que a gente tem que pensar em estratégias nesse sentido. Mas para também incluir o conselho, né? Eu ia comentar, só porque eu não sei se tu viu ali no chat, eu vi que a professora Sibéria ali comentou que poderia, pela manhã, teria mais disponibilidade. Vou dizer para vocês que, para mim, por exemplo, e entendo que, né, para nossa equipe, não teria muita diferença, mas pela disponibilidade de vocês mesmo. Amanhã também é uma possibilidade para quem levantou a mão. Quarta-feira, para mim, é complicado. Mas... Quinta de manhã, ok. Não teria problema. Não teria, Felisberto? Não ouvi. Não teria para mim de manhã. Porque aí eu me programo, né? Para mim também, é só uma questão de programar. Eu acho que a gente vai ter que fazer algum método ali nos grupos de WhatsApp para definir bem a data. Eu tenho uma ferramenta que a pessoa vota em datas, então, de repente, a gente usa esse tipo de ferramenta para tentar fazer da forma mais justa possível, para que tenha maior participação, né? E aí a gente vai discutindo isso. E daí a gente pode pegar também, daí a gente já trabalha numa definição melhor do local, mas eu entendo que a gente vai tentar, provavelmente vai ser um lugar mais central, onde tem os auditórios, né, nos departamentos, órgãos da prefeitura que tem essa disponibilidade, onde tem um espaço maior. Mas a gente busca um local mais central, sim.
Vanesca, eu só acho que assim, ó, a tarde ela rende muito mais, né? Porque amanhã... É isso que eu tinha pensado, porque à tarde às vezes a gente vai um pouquinho mais. Tu consegue te alongar um pouquinho e a tarde é maior já. Uhum. Amanhã chega próximo meio-dia, as pessoas têm seus compromissos, né? Então, eu não sei, eu acho que à tarde a gente consegue ter um tempo maior para evoluir nas questões e conversar melhor. Eu não sei, eu pensaria em algum período da tarde, que eu acho que vale, já que a gente vai se encontrar presencial, eu acho que a gente tinha que ter um tempinho um pouquinho maior, né, para a gente poder desenvolver melhor. Sim. A coisa passa muito rápido, né? Uhum. Sim, tem que pensar em 8 estratégias ali, mais os conceitos, a gente pensa que é uma discussão que acaba tomando tempo. Eu também pensei nisso, em princípio, também, Soninha. Concordo também. Tá, então acho que a gente vamos, eu também entendo, tenho um pouco desse entendimento, mas eu acho que a gente vai lançar essa questão da plataforma de votação e vamos ver quem vota, onde teremos mais participação, que eu acho que é o mais importante. E então a gente vai se conversando para entender como vamos, né? Como vamos seguir com essa discussão. Seria dia 18, Renato. Seria dia 18. Mas na semana que vem... Se amanhã ou à tarde, é isso? A gente ainda não definiu se amanhã ou tarde. Mas na semana que vem a gente segue com o nosso cronograma de reuniões, que teria a reunião do GTCR no dia 23 do GTCT. Nas terças-feiras continuamos com as reuniões dos GTs, de repente a gente vai ir tocando outros temas, que a gente tem a organização do seminário para fazer, a organização dos eventos de participação e tudo mais. Daí a gente vai tocando nos GTs em paralelo a essa reunião presencial. Na próxima terça-feira vai ser as reuniões de planejamento e o grupo técnico juntos? Não. Não? Não. Vai ser só os a região de planejamento, então. Sim, mas sempre convidados a participar. Tá bem. De repente a gente ainda vai ter que alinhar alguma coisa mais nas exposições, né, Renato? Talvez foque mais na participação. Vamos aí ver como é que a gente se organiza. Tá bem. Ai, gente, sempre bastante produtivo, nos deixa com vontade demais, né? Isso que é bom. Então, a gente vai se falando para marcar esse encontro para o dia 18 presencial e seguimos com as nossas agendas quinzenais também dos GTs. Só para responder rapidamente, Claudete, o edital, a gente está terminando de verificar todos os documentos enviados, tá? E aí a gente vai fazer reuniões extraordinárias com essas entidades para elas irem se inteirando de tudo que já foi debatido, né, aqui dentro do CT, do qual eu nem faço parte, mas estou respondendo porque a gente está aqui sempre se comunicando. Então... Renata, a reunião anterior não foi disponibilizada, ela vai ser disponibilizada? Vai. A gente estava atualizando isso hoje, Felisberto. Em breve vai estar no YouTube. O Zago também tinha perguntado, né? Acho que como a gente não tinha atualizado. Eu gostaria de ter a anterior também, tá? Obrigado. Então tá, pessoal. Boa noite a todos. Bom conselho a quem tem conselho. Hoje eu e a Vanesca vamos lá no Conselho do Orçamento Participativo apresentar e convidá-los a participar. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.